Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Bayer Leverkusen, cara. Hoje não vai ser um vídeo comum pra quem conhece essa série aqui do canal. O que eu faço, eu monto o elenco de um time, eu melhoro um time. Normalmente eu trago um treinador novo, com a nova ideia, e explico pra vocês como seria. Lembrando que isso aqui é um vídeo teórico, né? Não quer dizer que vai acontecer na prática. Fazendo essa explicação aqui porque tem gente que confunde isso. Isso aqui é um vídeo teórico, onde eu falo sobre o time e o que ele deveria fazer, ok? Hoje a gente vai conversar sobre o Bayer Leverkusen. Vou falar sobre o time e depois eu vou montar um elenco e mostrar pra vocês ele montado. Vou tentar também ao final do vídeo explicar o esquema tático de Xabi Alonso, para que vocês entendam o que eu tô fazendo aqui. Vou comentar também um pouquinho sobre o nosso querido Florian Wirtz, que é um jogador que eu quero muito comentar nesse canal já tem um tempo. É isso o vídeo de hoje. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, eu acredito que Xabi Alonso é um dos mais pedidos aqui do canal. A galera sempre fala para eu explicar o que ele faz em campo, me pede vídeos sobre ele e, mano, sinceramente, eu já gravei uns 6 vídeos de Xabi Alonso e eu apaguei todos. Eu acho que só postei um, né? Tem um vídeo que eu falo sobre ele. E, sinceramente, eu acabei apagando porque nenhum foi o suficiente para o que eu queria. É uma coisa que eu acabo fazendo, né? Sou muito perfeccionista. Eu, às vezes, gravo o vídeo, edito e apago. Eu acho, não, isso aqui tá um lixo, eu não vou postar. Às vezes acaba acontecendo muito isso comigo. E com o Xabi Alonso não foi diferente, cara. Eu achava que nunca tava o suficiente. Finalmente eu tenho uma oportunidade para poder falar sobre esse treinador que é tão bom. Vamos tentar explicar o que Xabi Alonso faz aqui antes de eu mostrar o elenco e por que ele é tão bom. Cara, Xabi Alonso, ele é um treinador que consegue fazer coisas que Pep Guardiola faz com maestria, só que Pep Guardiola só conseguiu fazer essas coisas com o passar de muitos e muitos anos. Ele no começo não era desse jeito, ele era um pouco diferente e com o passar dos anos ele foi se tornando um grande treinador, né? Guardiola foi melhorando com o passar dos anos e evoluindo. Xabi Alonso faz algo muito parecido. Só que essa coisa parecida que ele faz também é algo que Tuchel fazia no Chelsea e tem a ver com as formações também. Ele usa o 3-4-3 como uma formação base, não é apegado a ela, digamos assim, ele usa bastante ela. É o melhor plano dele, digamos assim, mas ele não é refém dela. E eu falo isso porque eu acompanho muito o Bayer Leverkusen e eu já vi ele usando outras formações e ele consegue usar bem. Muda o plano quando ele muda a formação, ele é um desses treinadores que o plano muda e mesmo que ele não mude a formação, muda o plano a depender dos jogadores que ele utiliza. Vai depender de como vai atuar os jogadores, a depender do jogador que ele vai escolher em campo. E vai depender como vai ser o 9, como vai ser os 2 meio atacantes que ele usa. Tudo vai mudar a partir daí. E a genialidade de Xabi Alonso, ela tá em um conceito muito bom, que é empurrar o seu adversário em campo pra trás e conseguir ganhar campo em cima dele, tirar o espaço dele pra construir o jogo e ficar com a posse da bola. Conseguir usar a posse da bola da melhor maneira possível. Assim como o Pep Guardiola odeia quando seus jogadores perdem a posse da bola, Xabi Alonso tem um conceito muito parecido, né? Ele quer que o cara faça algo antes de perder essa posse dessa bola. Incentiva muito que os jogadores criem jogadas quando eles têm espaço e principalmente que eles chutem de fora da área. Inclusive, isso aqui não era um comum de muitos jogadores que hoje estão no Bayer Leverkusen chutar tanto de fora da área. Isso tem a ver com o treinador Xabi Alonso. Ele fez com que esses jogadores mudassem suas características base para se tornar desse jeito. Inclusive, ele muda muito os jogadores, mas ele não muda o jogador mudando a posição, ele muda o jogador do jeito que ele pensa. Quando um cara começa a treinar com o Xabi Alonso, ele começa a pensar o futebol de maneira diferente. Talvez ele empreste um pouco dos óculos dele, né, e da visão dele sobre o mundo, para dar esses jogadores um pouco e transformar eles em jogadores mais inteligentes. Florian Wirtz era um jogador antes de Xabi Alonso. Depois de Xabi Alonso, ele se tornou um jogador ainda maior, ainda melhor. Ele solidificou todos os problemas e se tornou um jogador incrível. E isso acontece com todos os jogadores. A gente viu o Xhaka no Arsenal, era um bom jogador. No Bayer Leverkusen, ele era uma máquina. Ele era muito bom. Tudo tem a ver com isso. Ele é um daqueles treinadores que, como eu falei de Sebastian Hoeneß, eu disse que ele é um treinador que muda muito os jogadores. Xabi Alonso entra nesse tipo de treinador. É o treinador que muda o cara d'água pro vinho. Elas subiram todas, tá ligado? Tipo, ele consegue melhorar todos os jogadores. Quando você olha pro campo ali, pro mapa de calor, você vê quanto ele ganha campo, né? Quanto ele empurra o adversário pra trás pra manter o jogo dele no ataque. E ele fica mantendo o adversário preso naquele ataque dele o tempo inteiro. E é muito interessante porque Tuchel fazia isso no Chelsea. Muitas vezes ele empurrava o cara pra trás, com 3-4-3 também, e tinha o mesmo conceito, o mesmo pensamento. Ele também incentivava muito chutes de fora da área. Então você vê que a ideia de Tuchel no Chelsea é muito parecida com a de Xabi Alonso. Eu diria que a de Xabi Alonso, surpreendentemente, poucas fraquezas defensivas, cara. É a mesma, né, que gera aquele contra-ataque letal, porque às vezes tá tudo desarmado, às vezes acaba subindo demais os zagueiros, mas tem muito pouco erro, cara. É como se Xabi Alonso tivesse refinado essa ideia pra outro patamar. É um jogo controlado, pensado e muito bem executado. E eu diria que, assim como o Guardiola, é como se todos os jogadores de Xabi Alonso tivessem funções duplas. O lateral, que é lateral e ponta. O AM, que é AM e às vezes SA. O AM, que às vezes é AM e CM. E esse tipo de coisa vai acontecendo direto dentro das partidas, essas modificações. Você tem um camisa 9, que é um 9 mais de área, ele vai atuar de um jeito. Você tem um camisa 9, que é um falso 9, aí ele vai inventar outro plano em cima. Ele tem muita variação
variação tática, muita mudança de plano, usa os jogadores de maneira diferente a cada partida, dependendo do adversário. É um nível de leitura, assim, excepcional, cara. Xabi Alonso é muito bom. O grande problema aqui é quando ele perder Xabi Alonso. O que que eles vão fazer? E aí, futuramente, eu vou fazer um vídeo falando quem pode herdar esse elenco que ele montou, esse elenco que ele tá construindo com o passar do tempo, ali junto da direção do Bayer Leverkusen. Eu vou ver quem pode realmente herdar esse elenco e fazer alguma coisa sólida dentro da Bundesliga. Quem é que pode ser o sucessor de Xabi Alonso pra esse cargo, ok? Mas por enquanto ele continuar, eu diria que não existe opção melhor no mercado. E agora eu vou te mostrar o elenco montado e o que que eu fiz, e também vou te falar o esquema tático dele, tentar dar uma explicação básica do que ele faz em campo com os jogadores. Assim como o elenco da Atalanta deu pouquíssimo trabalho pra fazer isso aqui, é bem mais simplificado, ok? O elenco dele é tão bem montado e tão bem feito que dificilmente eu teria algum trabalho, mas eu trouxe alguns nomes interessantes aqui que eu acho que podem fazer um bom papel nesse elenco dele. Eu vou explicar cada um desses nomes. Eu acho que a principal mudança que tem que acontecer no Bayer Leverkusen hoje é o goleiro. Eu acho que Hradek fez uma ótima temporada, mas hoje ele já não é o suficiente pra eles terem que ir atrás de um goleiro. Pensei muito no nome de Kepa do Chelsea, poderia ser uma opção interessante, faz algo parecido com Hradek. É um trabalho mais pontual, né? O goleiro de Xabi Alonso não trabalha pra caramba, né? Não é aquele goleiro que tá o tempo inteiro tomando chute no gol, mas sempre que vem um ataque, é um ataque poderoso, porque, eu já disse, as linhas dele estão muito altas, é um cara que sobe muitos jogadores pra frente do campo, então acaba muitas das vezes esses contra-ataques sendo um bagulho absurdo e o goleiro tem que ter a melhor qualidade possível. Mas eu acho que ele se beneficiaria muito de um goleiro bom com os pés. E o nome que eu trouxe é o tal do Zé Tarek, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele é alemão, né? E ele joga no Werder Bremen. E é um goleiro muito bom, provavelmente um dos melhores goleiros alemães em atividade. Muito bom mesmo, inclusive eu quero ver ele na seleção da Alemanha muito em breve. Agora que Neuer se aposentou, né? Eu quero que ele seja a segunda opção. Temos o tal do Kovar, né? Que é a segunda opção do Bayer Leverkusen. É um goleiro interessante também, um jovem talento aí, mas não é o suficiente pra manter o time por uma temporada. Mas eu trouxe esse goleiro aqui que traz uma qualidade com os pés legal e é um defensor excepcional. Inclusive, teve reportes ali de mercado, né? Teve aquelas especulações do nome dele no Manchester City pra substituir Ederson. Pra vocês terem noção. E eu diria que não tem um plano muito elaborado pro goleiro no Bayer Leverkusen, um plano mais simplificado e explicado, mas o goleiro é acionado com alguma frequência pra fazer coisas, ok? Então, sim, tem um benefício de ter um goleiro bom com os pés. A gente tem aqui o nome de Jonathan Tah como zagueiro central e o nome de Balerd na reserva. Eu vou explicar Balerd mais pra frente. Encapié e Tapsoba. Os três já estão no time e os três são ótimos zagueiros. Eu tentaria manter os três o máximo possível. Temos o tal do Belotian, que acabou de chegar, e Mukwele, que eles contrataram. Eu não vejo ele muito como um ala, vejo mais como um jogador que joga de um lado do campo. É uma mistura de lateral com um zagueiro pela direita, digamos assim. Eu achei uma opção interessante pra se trazer, ok? Até porque ele pode quebrar um galho na lateral em algum momento, como quebrou aquele jovem lá do Bayern de Munique, né, que jogou a última temporada. Nós temos aqui o tal do Balerd, que eu falei, agora eu cito ele. Ele tá aqui porque ele tem uma característica única, ele é um zagueiro central interessante, ele pode jogar mais à esquerda, ele pode jogar à direita do campo também, e ele pode centralizar também. É um jogador que tem muito talento, eu tentaria e faria um teste pra ele, porque ele pode ser um cara que venha por um bom preço e que ele jogue muito bem, e que ele consiga substituir Jonathan Tah futuramente, ok? Quando Tah acabar saindo. Eu acho que vai acabar saindo, viu? É um jogador que eles vão ter dificuldade pra manter no elenco. No meio de campo a gente tem uma diferença aqui, porque ele tem dois volantes aqui, e é como se os dois volantes de Xabi Alonso, eles não fossem primeiros volantes, é como se eles fossem segundos volantes. Eles atuam mais alto do que o normal, são volantes que sempre estão jogando meio quase que box to box, né? Eles estão sempre numa dinâmica alta, batendo, fazendo um monte de coisa no campo, o tempo inteiro marcando, o tempo inteiro agressivando. É muito interessante esse jeito de pensar o jogo, cara. É como se não tivesse primeiro volante nesse caso. Os dois tocam muito na bola, os dois fazem ações dentro da partida, e os dois têm liberdade pra poder agir em campo. É muito interessante, e só acontece por causa dessa linha mais alta que ele usa. A gente tem o nome de Xhaka e Andrich de um lado, Palacios e Alex Garcia do outro, que já estão no time, e são nomes que eu manteria com toda certeza, ótimos nomes. Faço uma menção aqui a Palacios. Palacios é uma máquina. Esse jogador, eu acho que é um que vai sair muito em breve, cara. Muito talentoso também. Na esquerda do campo tem Grimaldo e eu trouxe o tal do Patrick Dorgo, já falei dele aqui. Eu acho que ele pode substituir Grimaldo muito bem, não veio pra ser titular, claramente Grimaldo é um jogador melhor que ele. Do outro lado a gente tem Frimpong e Nathan Tella, que às vezes acaba jogando no ataque. Frimpong às vezes de vez em quando também joga, ok? Nathan Tella é um jogador interessante, cumpre bem a função de lateral por ter um físico muito bom. É aquilo que eu falo de alguns pontas, né, que podem jogar na ala. E uma coisa interessante é que esse lateral de Xabi Alonso, às vezes ele fecha na defesa, acontece, mas na maior parte do tempo ele é mais um ponto. Esse aqui que você tá vendo por dentro não é um AM com ponta, não é um misto das duas coisas. Inclusive é uma confusão que muita gente faz. O ponto de verdade dele é os alas, ok? Eles atuam na maior parte do tempo, como a bola tá quase sempre no pé dele, como ponta. E até mesmo em fases mais defensivas, continua atuando bem no meio do campo assim, quase como um meia direita e um meia esquerda também, ok? Eles atuam bastante alto.
em relação a jogadores dessa característica. Aqui o que a gente tem é o nome de Florian Wirtz e Oscar Glock, acho que assim pronuncia o nome dele, é um jogador de Israel, muito interessante, ele joga no Salzburg, é um jogador que provavelmente é o que tem a melhor evolução ali entre os jovens, né, ele provavelmente que vai mais evoluir, que tem o maior teto, e eu traria ele pra cá pra reserva de Wirtz. Tem uma galera que não conhece esse cara, mas, mano, presta atenção nele, ele é bom pra caramba, ok? Esse moleque, inclusive eu já falei no meu Twitter, em acho que uns 2, 3 meses que eu falei dele, falei, mano, moleque absurdo. A gente tem Hoffmann e Ryan Cherki. Hoffmann é um jogador interessante que viveu muito tempo ali no Mönchengladbach. Sempre gostei muito de Hoffmann, sempre foi um dos jogadores alemães que eu tive maior carinho, né? Ele sempre jogou mais à direita do campo, é um AM muito bom. Normalmente, Xabi Alonso tem um plano diferente para cada um desses dois aqui, e eu vou explicar mais pra frente. Por último, a cereja do bolo, eu trouxe o tal do Viktor Gyökeres. Ninguém fez movimento pro Gyökeres até aqui. Cara, trazer Gyökeres é trazer regularidade de gol e trazer competitividade. Esse time aqui que eu montei pode ganhar a Champions, ok? Com esse treinador e com Gyökeres e esses jogadores aqui, tendo tão poucas fraquezas, eu acho que pode ser um time que pode ganhar coisas grandiosas no futuro, ok? Eu acredito fielmente no que eu estou falando aqui agora. Viktor Gyökeres traz uma característica muito parecida com o atual 9 deles, né? O nosso querido Boniface, mas eu acho ele uma versão melhor. Eu acho que ele refina os problemas de Boniface. É um pouco mais velho, teria que vender Boniface, é claro, pra ter dinheiro pra trazer Gyökeres, mas também não é extremamente caro, né? Eu acho que a multa dele, se não me engano, é 100 milhões de euros. Então, tá em conta pra pagar e é um jogador interessante. Nós temos o nome de Patrick Schick ali na reserva. Eu manteria Schick. Por incrível que pareça, eu anteriormente tiraria Schick, mas eu tô mudando de ideia sobre ele. Ele se tornou um jogador muito interessante hoje em dia. É um jogador que eu não via com bons olhos, mas hoje em dia eu tenho visto cada vez mais. Um jogador que, inclusive, tem disputado a posição muito bem com o Boniface, ok? Boniface tem ficado, às vezes, pra trás de Schick em alguns momentos. Eu acho que Gyökeres seria uma evolução muito boa a Boniface e traria um nível de competitividade que hoje o Bayer Leverkusen não tem questão de elenco. Eu acho, inclusive, que o Bayer Leverkusen atual, tirando esse elenco que eu montei aqui, ainda pode acabar ganhando algo grande. Agora, eu faço essa explicação aqui pra vocês sobre essa parte que eu não terminei, né? Nós temos os AMs aqui por dentro. Um plano que é muito utilizado, eu acho que é o mais comum que eu vejo, é Wirtz dropar profundamente pro meio de campo e Hoffmann jogar quase como um segundo atacante, né? Hoffmann fica mais posicionado pra poder jogar no ataque e criar jogadas. E aí a gente tem esses caras que eles ficam andando de um lado pro outro, sempre batendo mais no meio de campo e às vezes fechando na ponta. E muitas das vezes o que você acaba vendo com essas linhas que sobem é um congestionamento de um lado do campo, né? Um lado do campo fica bem congestionado. E aí do outro lado tem um cara que vem correndo e aparece. E aí a gente tem um gol, né? É muito comum você ver essa inversão de um lado pro outro da bola e alcançando um cara de um lado e ele aparece de graça e faz o gol. Isso acaba acontecendo. Às vezes, o que acaba por acontecer com o Bayer Leverkusen é a sensação de que há uma vantagem numérica em campo. É como se o Bayer Leverkusen tivesse 12, 13 jogadores e o adversário tivesse 10. Muitas vezes acaba acontecendo isso. E tem a ver com esse congestionamento, com essa coisa de lotar um lugar do campo com jogadores que eles fazem, tá ligado? Tipo, é muito interessante. Outra coisa que vocês veem como padrão muito comum desse esquema tático, eu tô tentando explicar da maneira mais simples possível, viu? Tentando simplificar aqui pra vocês. É essa questão de criar uma tabela em movimento que faz com que o adversário fique perdido. Digamos que a bola vai pra Hoffmann tabela com Ezequiel Palacios passa de volta pra Hoffmann desce, dropa o marcador e passa de volta pra Palacios sai na cara do gol e faz um gol. É muito comum ver esse tipo de dinâmica. E aqui, o que acaba acontecendo com o Xabi Alonso é o adversário não tem como prever esse tipo de movimento, porque não é um padrão de jogo. Depende da situação. E isso é o que mais me impressiona em Xabi Alonso, cara. Eu não sei como ele faz pra transformar e fazer com que a mentalidade do jogador fique desse jeito. Pra o jogador do nada tá aplicando um padrão em um jogo, de repente ele mudar e fazer uma jogada inesperada e fazer um gol que não existiria. Outra coisa do porquê que ele chuta um tanto de fora da área é porque, como tá muito pressionado o campo do cara e o cara tá muito pra trás, a tendência é que o sistema de marcação dê alguns buracos em campo e aí você vê muito Xhaka, Andrich e Palacios dando chute de fora da área. É muito comum esses gols de fora da área, né? Algo que eles abusam bastante por causa esse 9 empurrando a marcação, né? Muitas vezes você vê na figura ali do querido Boniface, essa dinâmica que acaba criando essas lacunas onde eles podem, sei lá, rolar a bola pra Xhaka no meio de campo e ele meter uma bica de fora da área e fazer um gol. É algo que vocês veem acontecendo bastante. Lembrando, isso aqui não explica todo o esquema tático, é muito mais complexo que isso, mas eu tô dando um apunhado, tentando mostrar como é que mais ou menos ele pensa, tá ligado? E é um pensamento muito acima do normal. E lembrando, eu já volto a repetir, esses dois caras não são pontas, são AMs. São quase CMs às vezes, ok? A depender do plano do jogo, eles vão dropar pro meio de campo e vai ser um bagulho meio assim, tá ligado? Enfim, cara, o vídeo de hoje era isso. Eu só queria mostrar esse elenco aqui pra vocês e poder falar um pouco sobre o nosso querido Xabi Alonso, que é um treinador aí genial. Acho um dos caras mais inteligentes em atividade e acredito que o futuro dele vai ser brilhante, ok? Ele tem tudo pra ser um grande treinador, grande personalidade. Coisa que eu gosto muito de Xabi Alonso é que ele é brabo igual a Tuchel, mano. Ele no lado do campo ali tá o tempo inteiro puto, tá ligado? Eu amo isso nele, cara. Eu gosto de treinador que, mano, o cara vive a emoção do jogo, velho. Ele
quer ganhar, tá ligado? Eu amo essa parte nele, velho. Então eu gosto muito do Xabi Alonso, gosto muito do Bayer Leverkusen, fico muito feliz de poder fazer esse vídeo. E se você gostou também disso aqui, cara, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Muito importante pra esse canal, pra ele continuar. Muito obrigado por me escutar até aqui, ó. Muito obrigado mesmo. É isso, tchau.